Boa noite, pessoal. Tivemos alguns probleminhas técnicos, mas retornamos aí. Bom, meu nome é Aino Júnior, sou instrutor de trânsito aqui da Autoescola Piloto, né? E a gente vai falar um pouquinho da Lei 14.071 de 2020, né? E tentar tirar algumas dúvidas sobre alguns assuntos dessa lei. E ao mesmo tempo tirar algumas dúvidas sobre a prova do Detran Pernambuco também, né? Certo? Então, na realidade, a Lei 14.071 de 2020, ela foi um projeto de lei, né, uma PL 3267 de 2019. Então, essa lei, no dia 13 de outubro de 2020, né, ela teve um período de vacatio legis, né, que na realidade é a vacância da lei, né, que significa passar um período de adaptação para as pessoas, né, conhecerem um pouco, e se tiver alguma mudança também eles fazem essa mudança. E essa vacância na realidade é um prazo de 180 dias. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, dia 13 de outubro de 2020, mais os 180 dias, então ela entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021. E a gente vai falar sobre as 57 modificações. De que forma, né? A gente vai tentar aqui resumir algumas informações. Por quê? Porque o nosso foco é tirar algumas dúvidas sobre a prova do Detran, né? E também trazer outras informações. Exemplo, dessas 57 modificações, 46, né, alterações em artigos. Exemplo, revogação, redação, né? Tivemos uma que foi a revogação expressa. E houve, né, mais 10 artigos inclusos. Então, a gente vai falar sobre algumas etapas, tá, que pode acontecer no processo de habilitação. Exemplo que eu vou dar bem simples. A partir do dia 12 de outubro, quem fizer a prova do Detran, certo, já vai estar na nova regra, né, já está na nova lei. Quem fez antes, né, nesse caso, não participou. Mas a partir do dia 12 houve essas modificações. E foram inclusas algumas questões, certo, da nova lei. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar, né, com vocês, dando essas informações para ajudar também na prova quem for fazer após o dia 12. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho de algumas mudanças. Uma delas é a norma de circulação em conduta, do artigo 29 do CTB. Tá? Vou falar aqui do inciso 7º. O inciso 7º é aquele que fala sobre, como se diz, os veículos de emergências. Exemplo, polícia militar, né? Corpo de bombeiro, vamos lá, corpo de bombeiro, temos aí as ambulâncias, que antigamente, né, ele falava que era obrigatório ter a cor vermelha, luzes intermitentes da cor vermelha e a sirene. Hoje mais não. Hoje eles tiraram a cor vermelha e a gente vai ter que respeitar, né, nesse caso, as luzes intermitentes. Como também foi aprovado a polícia ostensiva, ela foi inclusa também nesse artigo. Exemplo que eu vou dar bem simples, o pessoal da fiscalização de trânsito, né? Então eles estão inclusos nessa lei, certo? Então outro detalhe interessante é sobre o pedestre. O pedestre, antigamente, ele em ouvir, né, a sirene, ele teria que parar. Hoje não. Hoje, além dele ouvir, ele também vai ter que, ele visualizando, ele tem que parar na calçada, aguardar, né, as pessoas, nesse caso, a ambulância passar, como exemplo, e assim que ela passar, então ele vai lá e faz a movimentação dele. Então, na antiga lei, a gente tinha, né, o som.
Hoje a gente tem a imagem, que nesse caso é a iluminação, e também ouvindo. Então foi acrescentado isso aí. Já no artigo 40, né, o condutor manterá o farol ligado, porém baixo. Que algumas pessoas, né, comentavam nas luzes de posição. O que é as luzes de posição? É aquela primeira fase, né, do farol que fica só as extremidades sinalizadas. E na realidade sempre foi utilizado o farol baixo, não as luzes de posição. Então fica obrigatório, né, a gente sempre utilizar as luzes de posição em rodovias. E não é mais obrigatório utilizar o farol baixo no perímetro urbano. Mas a gente sempre aconselha que você utilize o farol baixo constantemente. Tá? É um conselho que a gente dá. Outro detalhe também é o artigo 44A. Né? Foi incluso o artigo 44A. Que é justamente aquele momento da livre conversão à direita, no sinal vermelho. Porém, tem que haver a sinalização dando a permissão. Então tem que haver uma sinalização informando, né? Livre conversão à direita, né? Ou livre giro à direita. Então, se houver essa sinalização, então é permitido vocês fazerem essa conversão, mesmo o sinal sendo da cor vermelha. Agora, lembrando, tem que haver, tá, a sinalização para você fazer a movimentação, ok? Já no artigo 64, referente a uma polêmica que a gente sempre comenta aí, né? Tá uma polêmica aí sobre esse uso da cadeirinha, se é o uso do assento de elevação, né? Então sempre a gente está tendo esses questionamentos, né, durante as aulas, né? Às vezes tem colegas que mandam aí pelo WhatsApp, e aí como é que ficou a situação, né? Às vezes colegas também comentam sobre esse assunto. Então, na realidade, pessoal, no artigo 64, né, a criança com 10 anos, ela é permitida ir no banco dianteiro. Porém, se essa criança de 10 anos tiver menos de 1,45 m, ela é obrigatória ir no banco de trás. Lembrando, dependendo da estatura dessa criança, se ela está a menos de 1,45 m, vai ser obrigatório o uso do assento de elevação. Tá? Então vai ser obrigatório o uso do assento de elevação. Detalhe aí, a resolução 277, a resolução 391 do CONTRAN, ela não mudou, continua a mesma. O que é que diz a resolução 277? Eu só estou dando aqui um resumo, tá? A resolução 77, ela fala justamente do uso do bebê conforto, que é para criança de 0 a 1 ano. Comenta também sobre a cadeirinha, né? A cadeirinha, na realidade, ela é utilizada de 1 a 4 anos. E o assento de elevação é de 4 a 7 anos e meio, certo? Já no caso da resolução 391, é aquele detalhe que a gente sempre comenta em sala de brechas de oportunidades. Como assim brecha de oportunidades? Essa resolução, resumindo aí alguns tópicos dela, é aquela resolução que se você tiver um veículo que só pode colocar 5 pessoas nesse veículo, nesse caso um condutor e 4 passageiros, e você tem 4 crianças menores de 10 anos, né, para ser transportada, levando ela ao colégio, né, fazendo um passeio. Então, o que é que a gente aconselha? Que, nesse caso, na resolução 391, ela permite você pegar a criança mais velha, certo? Com um dispositivo adequado para a idade e altura dela e o peso também, certo? Pega a mais velha e você coloca no banco dianteiro. E as outras crianças vocês podem colocar no banco de trás, porém com dispositivos adequados para ela.
esse mesmo artigo 391 permite você, né, estando com um veículo que só tem 2 bancos, né, aqueles veículos utilitários, que é o banco do motorista, o banco do passageiro, e lá atrás onde você pode colocar, né, a sua bagagem. Exemplo, transportar uma geladeira, transportar um fogão, né? Então esses veículos que só tem 2 lugares, é permitido você colocar essa criança menor de 10 anos nesse banco, certo? Agora com um dispositivo adequado para ela, certo? A resolução também fala, se caso o seu veículo tiver o banco traseiro com um cinto subabdominal. O subabdominal é aquele que pega na cintura, né? Não é o de 3 pontos que pega no tórax não, tá, pessoal? É aquele que é subabdominal, pega só na cintura da criança. Então você também pode transportar a criança de 4 a 7 anos e meio sem o assento de elevação. Essa resolução fala isso. E só para informação também, para ajudar aí o pessoal da área de trânsito, foi aprovado, né, a resolução 819, a 189. E essa 189, ela incluiu justamente os veículos de aplicativos, que não é obrigatório utilizar, né, os dispositivos de criança menor de 10 anos. Ok? Então, resolução 819 permite, né, incluiu agora os veículos de aplicativo, tá bom? Outro detalhe aqui é sobre o artigo 244. O artigo 244, inciso 5º, ele aumentou a idade da criança. Antigamente, tá? A criança, você poderia transportar ela na moto a partir de 7 anos de idade. Porém, depois da nova lei, essa criança só pode estar nesse veículo, nesse caso da moto, a partir dos 10 anos de idade. A partir de 10 anos, agora é permitido a criança, né, ser transportada na moto. Agora lembrando um detalhe, veja aí a segurança da criança, veja a estatura dessa criança, né? Vê se essa criança, ela coloca o pé no estribo, né? Aquele pezinho de apoio, ok, pessoal? Se consegue colocar o pé no estribo, né? No pezinho de apoio. Se não colocar, mas minha criança tem 12 anos ainda, e aí pode transportar? Bom, se ela não conseguir chegar no pezinho lá no estribo, não tem segurança, ela não pode. Ok? Fica aí a dica para vocês. A outra mudança que a gente teve também foi referente ao prazo, né, da validade da habilitação, que é outro questionamento também em sala. Enio, quem deu início à habilitação no mês de janeiro, né? Foi lá no Detran, tirou a foto. E aí, pessoal? Tem direito àquela validade de 10 anos? Não. Esse candidato à habilitação que deu entrada antes do dia 12 de abril, ele não vai ter direito aos 10 anos de validade. Agora, quem deu entrada no processo a partir do dia a partir do dia 12 de abril de 2021, aí sim, esse aí vai ter direito aos 10 anos quando terminar todo o processo da habilitação. E lembrando a vocês, referente à idade, tá? Essa nova regra, o que é que ela diz aí pra gente? Que a cada 10 anos, né, e tendo a idade inferior a 50 anos de idade, então você vai ter direito a essa validade de 10 anos. Agora, se esse candidato, né, à habilitação tiver uma idade aí igual ou superior a 50 anos de idade, inferior a 70 anos, então a validade vai para 5 anos. Quer dizer, ela reduz, né? Ela diminui aí o tempo. E, claro, a validade também com a idade igual ou superior a 70 anos.
então baixa para 3 anos o tempo de renovação, certo? Então esse tempo de renovação, repetindo aí só para a gente, né, captar melhor aí, para depois dizer assim, rapaz, eu fiquei com dúvida, né? Eu estou com dúvida aí sobre esse questionamento aí. Então na realidade é o seguinte, repetindo, a partir, né, com idade inferior a 50 anos, então você vai ter a validade de 10, tá? Validade de 10 anos, inferior a 50 anos. Se tiver com idade igual ou superior a 50 anos, inferior a 70 anos, então ela baixa para 5 anos. Se esse candidato aí tiver com idade igual ou superior a 70 anos de idade, então ele fica com 3 anos, tá? O prazo de validade da habilitação. Lembrando ao pessoal que esse prazo ele começa a contar quando você é aprovado na prova prática do Detran, tá? Muitas pessoas acham que o prazo de validade da habilitação é quando você tira foto no Detran ou quando você faz a prova teórica. Não. Esse prazo ele começa a contar quando você faz a prova prática e é aprovado. Então, a partir daí, ele começa a contar o prazo de 1 ano de permissão para dirigir, né? Que é aquele 1 aninho ali que a gente não pode, vocês não podem, né, cometer infrações graves ou infrações gravíssimas ou reincidente em infrações médias, certo? Então, um momentinho aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal, em algumas perguntas, tá? Sobre os nossos assuntos aqui, tá? Um momentinho aqui, deixa eu só pegar aqui algumas questões. Só um momento. Peraí, vamos lá. Eu só não tenho o nome da pessoa, tá? Mas a gente vai ler aqui todo mundo junto. Uma delas é a seguinte, pessoal. Na prova teórica, já cai o conteúdo com as mudanças do CTB? Já está caindo a partir do dia 12, foi o que a gente acabou de falar, tá? Outra questão aqui. Todas as carteiras tiradas desde 12 de abril já têm a validade com 10 anos? Só vai ter quando você for aprovado, se Deus quiser, né? Sendo aprovado, a partir dali vai ser a partir dos 10 anos. Outra questão aqui, ó. Se o aluno que está fazendo aulas práticas ainda, né? Está fazendo aula prática ainda. E for pego pela guarda de trânsito dirigindo outro veículo sem ser o da autoescola. O que acontece com ele? Bom, meu amigo, aí já é infração, né, pessoal? Imagina, como é que eu estou conduzindo um veículo de outra pessoa, de outra pessoa, ou até meu próprio veículo, né? E não sou habilitado. O que é que acontece? Infração gravíssima, tá? E essa infração gravíssima você se enquadra no artigo 162, inciso 1º, né? Porque você não é habilitado. Agora tem um detalhe, pessoal, que se você estiver conduzindo esse veículo no nome de outra pessoa, então você pode se enquadrar no artigo 163 ou no artigo 64 do CTB, tá? Então isso é infração. Outro detalhe aqui, ó, você está nas aulas práticas. Se você estiver na aula prática, você vai se enquadrar na resolução 789 do CONTRAN. E essa resolução 789, o que é que ela diz? Que se você estiver conduzindo outro veículo sem ser o da autoescola piloto, você vai ser suspenso por 6 meses. O que é essa suspensão? É passar um período sem poder conduzir, né? Você vai passar 6 meses aí de castigo. E depois desses 6 meses, você reinicia, né, da onde você parou o processo. Exemplo, se você já teve 10 aulas, está faltando 10 para concluir. Então, seu prazo de suspensão vai passar aí 6 meses. Quando você voltar para a autoescola, então você só vai ter agora as 10 aulas para cumprir, tá? Então, são 6 meses de suspensão segundo a resolução 789. Deixa eu só pegar mais um aqui rapidinho aqui, pessoal. Só um momento. Um momentinho, deixa eu ver aqui. Vamos lá.
Quem está adicionando categoria, a validade é de 10 anos? Bom, o que acontece aí? Se você está renovando sua habilitação e você tem menos de 50 anos de idade, com certeza você vai ter 10 anos, né, de validade. Agora só tem um detalhe. Cuidado nas categorias. Porque lembre, se for a categoria C, D e E você também exercer atividade remunerada, lembre que vocês, tá, tem que fazer o exame toxicológico, tá? Aquele exame toxicológicozinho, né, que tiram, né, um peluzinho aí, o cabelo, tá? Para ver se vocês consumiram drogas ilícitas. Eu só não posso fazer o que eu faço na sala de aula, infelizmente. Mas vamos lá. Então, essas drogas ilícitas, aquela droga, né, que não faz o pagamento, né, que não é tão legal, que prejudica a tua saúde, ok? Então, porém, vai ficar de 2 anos e meio. Categoria C, D e E. Então, vou dar como exemplo aqui, ó. Se você está renovando essa sua habilitação, então, assim que você renovar, você vai ter que fazer o toxicológico. Depois de 2 anos e meio da renovação, você vai fazer novamente o exame toxicológico. Lembrando que a renovação você faz o exame toxicológico, você faz o exame médico e o psicológico, tá? Porém, depois de 2 anos e meio, você vai ter que fazer só o toxicológico. Com 5 anos de habilitação, você agora vai fazer mais um toxicológico. Com 7 anos e meio, outro toxicológico. E quando chegar com 10 anos, aí, meu amigo, você vai fazer o exame médico, o exame psicológico e mais uma vez o toxicológico. Então, se você for um consumidor de drogas ilícitas, eu aconselho que você não utilize mais, por conta da sua saúde. Mas vamos lá. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. As multas mudaram. O que é leve, o que é média, o que é grave, o que é gravíssimo. É o seguinte, a infração, existe a infração e existe a multa. Para a gente simplificar aqui. Nesse caso, as infrações são as punições que vai para a habilitação do condutor. Certo? E a multa é justamente o valor. É o que você paga. Exemplo. Infração leve são 3 pontos na habilitação. Infração média são 4 pontos. Infração grave são 5 pontos. E a infração gravíssima são 7 pontos. Então, cada infração dessa contém um valor. Eu vou dar como exemplo a infração média, tá? Infração média, o valor, R$ 130,16. Infração grave, R$ 195,23. Então, observe que a infração e a multa, ela anda junto. A multa não houve alteração, continua o mesmo valor. E só para lembrar aí para os colegas aí que vão fazer a prova, né, que a infração gravíssima, ela pode multiplicar quando você coloca a sua vida e a minha vida em risco extremo. Ela pode multiplicar por 2, por 3, por 5, por 10, por 20 e, claro, por 60, tá? Fica aí a dica para vocês. Tem uma pergunta aqui, o exame toxicológico não é gratuito. Positivo, não é gratuito, você tem que pagar, tá? Só um momentinho aqui, pessoal. Outra questão aqui, ó. O que significa cada categoria e o que eu posso dirigir com cada uma delas? Vou resumir, tá? Porque o nosso tempo é curtinho, é 1 hora só de live e dependendo a gente vai fazer mais, depende aí da diretoria. Então é o seguinte, a infração A, infração não, a categoria, tá? Categoria A é para veículos de 2 ou 3 rodas, moto e triciclo. Temos também a ACC. A ACC significa autorização para conduzir ciclomotores, popularmente conhecido como cinquentinha, ou veículos, né, elétricos, tá? Lembrando que o veículo elétrico é a partir de 350 watts. E no caso daquelas bicicletas motorizadas também, tá, pessoal? A partir do momento que a bicicleta for motorizada e você tiver lá um câmbiozinho do acelerador e também ela passar dos 25 km por hora, ela se enquadra na ACC. Categoria B. Categoria B é para veículos a partir de 4 rodas. Exemplo, um carro popular. Tá aí o Gol. E, claro, transportar, nesse caso, passageiros até
8, sem contar o condutor. E a categoria B se enquadra também no quadriciclo, tá? Categoria C, veículos a partir de 3.500 quilos. Por que a partir? Porque a categoria B é até 3.500 quilos e a categoria C é a partir de 3.500 quilos. Porém, a quantidade de passageiro é a mesma da categoria B, só 8 passageiros, tá? Então, categoria C, veículos a partir de 3.500 quilos, já pode pegar. Exemplo, o caminhão. Já no caso da categoria D de dado, para você classificar para essa categoria, tem que ser maior de 21 anos. E ela te permite pegar mais passageiros, significa a partir de 8 passageiros. Categoria D de dado. E no caso da categoria E, é considerado, entre aspas, a maior categoria a partir dos veículos de quatro rodas. Nesse caso, você pode pegar um caminhão, né? Nesse caso, um caminhão, uma carreta, certo? Tá aí a resposta. Mudou o prazo para fazer o reteste com essa nova CTB? Na realidade, não é a nova CTB, tá? Só para corrigir. A CTB ela continua a mesma. A Lei 9.503, tá certo? Do dia 22 de janeiro dia 23 de setembro de 97. Porém, ela entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Então, não é a antiga lei, né? Também não é a nova lei. É a mesma lei, tá certo? Lembra que eu falei que ela foi a 39ª, né, alteração, né? Essa lei 14.071 é a 39ª alteração. Então, no caso da reprovação na prova teórica e prática, não existe mais prazo para você fazer o reteste. Pagou a taxinha, tendo vaga para você fazer a prova, no dia seguinte você pode fazer. Então não tem mais prazo de 15 dias, ok? Só dá uma olhada aqui, ó. Se eu reprovar ao contar... Opa! Peraí, vamos lá. Se eu reprovar ao contar a fazer a prova, minha carteira vale por 10 anos. Se eu reprovar, agora entendi, peraí. Vamos lá. Se eu reprovar ao contar a fazer a minha prova da carteira... Não, nesse caso, lembra do detalhe aí, ó. Você só vai contar a partir dos 10 anos quando você for aprovado, for apto, tá? Na prova teórica, na prova prática, aí a partir daí conta os 10 anos, ok? Se eu não... Um momento aqui, tá? É porque a escrita aqui tá pau. Vamos lá. Se a pessoa não deu entrada a partir do dia 12, lembra do que eu falei, ó. Lá atrás, né, quem fez o processo, quem deu início do processo de habilitação antes do dia 12 de abril, lembra desse detalhe aí, ó. Antes do dia 12 de abril, eu só vou ter até 5 anos de validade, tá? Até 5 anos de validade. A partir do dia 12 de abril, quem deu entrada no processo, aí sim, tem os 10 anos de validade da habilitação, ok? Só mais um aqui. Essa alteração no CTB vão ajudar o aluno a tirar a CNH ou vai piorar? Bom, com essa alteração, eu creio que vai ajudar, porque é uma coisa que está sendo tão debatida, pessoal. A gente está comentando tanto isso em sala de aula, a gente também aí está mandando para alguns grupos algumas informações, né? O pessoal aí da recepção, as colegas aí, os amigos da recepção, tá mandando aí constantemente para o pessoal essas alterações, né? Ok? Então a gente está dando uma ajuda aí também aos colegas. O que alterou no novo código e foi bom? E o que foi ruim? Ó, e agora? Cada um tem seu ponto de vista, né? No meu caso, meu ponto de vista do lado bom, uma delas foi a alteração da viseira. Né? A alteração dessa viseira aí, ó. A viseira no artigo, né? Antigamente a infração era leve, né? Quem estivesse conduzindo com a viseira aberta, infração leve. Porém, com essa nova lei, ela aumentou para a infração média, tá? A infração média
Viseira levantada, conduzindo, ok? Agora, vê que interessante. A infração média só foi para a viseira. Se você tiver com a cinta jugular, né, desatacada, né, folgada, porque tem gente que bota essa cinta jugular feito uma rede, né? Parece que o cara vai deitar na rede, né? Fica passando pelo queixo e tudo, e não pode. Se o agente de trânsito pegar, o que é que vai acontecer? Infração leve. Cinta jugular ainda continua com a infração leve, agora a viseira não. Viseira levantada, infração média, tá bom, pessoal? Esse foi o lado bom, tá? Eu, particularmente, eu vi o lado ruim aí, só no caso do exame toxicológico, que ficou de 2 anos e meio, né? É complicado. E esse prazo aí eu acho que deveria ser um pouco menor, né? Dos 10 anos eu também achei muito tempo. Em 10 anos a gente faz muita coisa, né, pessoal? Acontece muita coisa na nossa vida. Eu acho que deveria ter colocado aí, né, para a gente fazer umas aulinhas teóricas, tá, pessoal? Nessa renovação. Deixa pra lá. É só para ganhar dinheiro. Então o que é que acontece aqui, pessoal? Vamos lá. Como pode cair as questões com essa nova CTB? Exemplo como a gente já acabou de falar, né? Primeiro, renovação pode cair na prova, né? Como a gente já comentou. Crianças a partir de 10 anos no banco de trás, tá? Exemplo que eu vou dar bem simples. Uma das questões de prova que eu já visualizei. A partir de qual idade a criança pode ser conduzida em uma moto? Resposta correta, a partir dos 10 anos, e ela tendo condições, claro, de segurança, né? Tendo condições de ver o perigo ali naquele momento. Então é uma das questões de prova, tá? Vamos lá. O que é dar entrada, se matricular numa autoescola? Vamos lá. Primeiro, você tem que ir à autoescola, né? Eu sempre gosto de dar esse empurrãozinho aí. Então, quando você chega na autoescola, ela vai te auxiliar em todo o processo. Né? Ela vai te auxiliar na marcação da foto, né? Que inicia por ela, né? Aquela fotozinha que você tira que vai ficar na sua habilitação. Ela vai te auxiliar, né? Referente aos exames, encaminhar você para fazer exame médico e psicológico, tá? E no restante do processo, que nesse caso, o curso teórico, né, que são de 45 horas-aulas. Essas horas-aulas são divididas em módulos de legislação, direção defensiva, meio ambiente e cidadania, primeiros socorros e noções de funcionamento do veículo, tá? E quando eu falo de primeiros socorros, também noções de primeiros socorros. E depois disso, você vai fazer a prova no Detran, né, prova teórica, que é de 30 questões. Tem que acertar no mínimo 21 questões no tempo de 30 minutos. Sendo aprovado, então você vai ser encaminhado a fazer o curso prático. Né? Nesse caso, se for de moto, são 20 horas-aulas, e se for de carro, são 20 horas-aulas também. Lembrando que cada hora-aula dessa equivale a 50 minutos. Se você vê que está capacitado, que está legal, dá para fazer a prova, você vai ser liberado. Caso você identifique que ainda, né, necessita mais de treino, você não está tão seguro, então a gente aconselha que você faça mais aulas. Né? Então você entra com o pessoal, conversa com o pessoal da recepção e automaticamente, né, você não estando tão seguro, né, ainda, então a gente aconselha que você faça mais aulas. Aí você entra em contato com o pessoal da recepção e ali vocês vão entrar num acordo e no dia, né, no horário, e pagando a taxinha, tá? Depois disso, vocês vão fazer a prova prática e, sendo aprovado, existe um tempo aí de 3 a 5 dias para sair o resultado e, sendo aprovado, aí a partir dali você já está com sua habilitação em mãos, tá? Outro detalhe aqui, o que mudou para ciclistas e pedestres. Na realidade, o que mudou foi, como eu comentei, né, sobre a atenção. Né? A gente tem, o pedestre hoje tem que ter uma atenção, né, no momento que ele visualiza e também quando ele ouve essa travessia aí. E também houve uma mudança, né, para o ciclista. Nesse caso, antigamente não existia infração para os carros que paravam em uma ciclofaixa. Hoje já temos essa infração, tá? Então nós temos infração
para o condutor que para em uma ciclofaixa, tá certo? Houve essa mudança aí. Só um aqui, se a criança não tiver 10 anos, mas teve a altura de 1,45 m, pode andar na frente? Bom, eu não aconselho, tá? Mas, só um momentinho aqui. Mas assim, a lei diz o seguinte, né? A lei diz o seguinte, eu não aconselho, eu particularmente eu não aconselho, porque a lei diz que a partir de 10 anos e a criança tem 1,45 m. Então, se ela tem menos de 10 anos, mas já passou de 1,45 m, o correto é ela estar no banco de trás. Porque a lei em si, ela diz que a partir de 10 anos, né, com altura, né, maior de 1,45 m. Ela não diz uma pessoa, uma criança de 1,45 m. Ela diz que criança com 10 anos, tá? Lembra disso aí, ó, criança com 10 anos, a partir de 1,45 m. Então, se ela tem menos, tem 9 anos de idade, é banco traseiro, pessoal. Tá? Fica aí a dica. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só um momento. Só um minutinho. Bom, então vamos lá. Continuando aí com algumas informações. Então, pessoal, tiradas as dúvidas, né, vou dar continuidade a algumas outras informações, porém complementares. Exemplo que eu vou dar bem simples. O artigo 165b, tá? Que ela foi incluso no CTB, tá? E o que é que diz o artigo 165b? É justamente aquela pessoa, né, que foi flagrada, né, conduzindo com o exame toxicológico vencido, tá? Então, você não fez o exame toxicológico, categoria C, D e E, naquele prazo de 2 anos e meio, e foi pego conduzindo, né? Você não fez. Então, a infração ela é gravíssima, penalidade e multa em 5 vezes e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Certo? E detalhe, né? Ficando registrado no RENASH. Nesse caso aí, multiplicado por 5 essa infração, dá um valor de R$ 1.467,35. Para a pessoa que for pega, né, categoria C, D e E não ter renovado nos 2 anos e meio, certo? O exame toxicológico. Mas, Aino, como é que eu vou saber que está na hora do exame toxicológico? Como é que eu não consigo fazer esse cálculo? Relaxa, pessoal. É simples. Lembra da CNH digital? Né? Então, se você tem a CNH digital, é só você atualizar, certo? Atualizar a sua CNH digital e ela automaticamente ela vai te avisar. Um detalhe interessante é que foi incluso também, né, na nova regra aí da Lei 14.071, né, foi incluso justamente a CNH digital, né, que é a Carteira Digital de Trânsito, que ela inclui tanto o CRLV quanto a CNH. Lembrando a vocês também que a PPD pode baixar a carteira de trânsito digital. Certo? Então vocês podem baixar essa carteira aí. Ok? Então ela foi inclusa na lei. Que muitas pessoas ficavam com medo, né? Andando até com o físico, com medo, né, de ser abordado e receber alguma infração por conta disso. Tá? Então ela foi inclusa agora na lei. Certo? Fica tranquilo aí. Só mais uma pergunta aqui. Lembra que na segunda vai entrar a promoção Garota e Garota Piloto.
Ih, rapaz, olha aí, ó. Tá aí a promoção para vocês, eu pensando que era uma pergunta, ó. Né? Então lembrar aí, viu, pessoal? A promoção garoto e garota piloto, tá? Não esqueçam aí, ok? Então, finalizando aqui, pessoal, agradeço a participação do pessoal. Agradeço aí a paciência de vocês também, tá? E a gente vai ver aí com os diretores como é que a gente pode auxiliar e ajudar de outras formas aí, tá bom? Tchau, tchau. Agradeço vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.